Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 7 de maio de 2019. Uma velocidade implacável do tempo, eu digo diariamente aqui, aproveitem. A vida é maravilhosa se soubermos aproveitá-la. Tudo dentro dos melhores requisitos e quesitos de qualquer legislação. Mas o tempo é implacável. Esses momentos que nós estamos aqui, ou que eu estou conversando, falando, não voltam. Aproveite. É maravilhoso. Percalços existem, mas temos que transpô-los. Ok? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Jurandir Soares, hoje de tarde, uma partida maravilhosa na Europa, né? Grandes equipes e resultados surpreendentes. Semifinal da Champions League, ou seja, apontando aquele clube que vai para a final no dia 1º de junho em Madrid. E o Barcelona foi a Liverpool, enfrentar o Liverpool com a vantagem de 3-0 que havia feito em casa. Então, em princípio, Barcelona classificado, né? Quem imaginava? Pois a surpresa se deu. O Liverpool conseguiu virar o score sobre o Barcelona e sem levar nenhum gol. Ganhou de 4-0, uma vitória contundente, uma atuação espetacular do Alisson, né? Nosso conterrâneo gaúcho, que jogou no Internacional aqui, está numa fase extraordinária, né? E nem Messi nem Suárez conseguiram vazar, né? O Alisson e o Liverpool conquistou essa vitória extraordinária. Vai agora enfrentar o vencedor do jogo de amanhã, que é entre o Tottenham de Londres e o Ajax, né, de Amsterdã. Sendo que no primeiro jogo realizado em Londres, o Ajax já ganhou de 1-0. Então joga em casa com a vantagem de jogar até pelo empate. Seguramente que vamos ter outro belo jogo amanhã. Mas hoje foi um jogo extraordinário. Mostrou que é a força de uma torcida que antes do jogo já estava assim numa empolgação, mesmo sabendo que tinham que reverter um resultado de 3-0 frente ao extraordinário Barcelona. Mas a torcida num entusiasmo que levou o time, que saiu jogando com determinação, com vontade e tal, e conseguiu o resultado que precisava. Futebol europeu, Silvio, realmente é uma coisa maravilhosa. Viu? Perfeitamente. É lindo de se ver. Verdade. Ex-governador Jair Soares assistiu a partida hoje? Não estava em atividades diferentes? Não assisti. Não assistiu. Sabia que tinha, porque eu acompanho também. Perfeito. Mas é uma surpresa, mas não sabia do resultado. Em termos de Libertadores da América, Jandir? Libertadores temos hoje, né? Daqui a pouco mais, o Internacional no Monumental de Nunes, enfrentando o River Plate. O Inter na condição já de primeiro na sua chave, mas logicamente já classificado. O River também está classificado, mas o Inter, lógico, que vai em busca de uma vitória para uma melhor classificação no geral da Libertadores, né? Está competindo com o Cruzeiro, que hoje é o melhor classificado aí. Porque isso dá uma vantagem para a fase lá dos mata-mata, de decidir sempre em casa. Por isso que é importante essa classificação. Sem dúvida nenhuma, vamos ter um belo jogo hoje lá no Monumental de Nunes, do River Plate frente ao Internacional. Assim como amanhã, esperamos também ter um belo jogo aqui na Arena, o Grêmio recebendo a Universidade Católica e, depois de ter revertido o resultado de derrota para o time do Paraguai, o Libertad, lá em Assunção, conseguiu aquela vitória expressiva, 2-0, agora joga por um empate amanhã contra a Universidade Católica. E olha, esse jogo de domingo passado contra o Fluminense serviu de lição. Lição para não entrar em campo e de repente colocar um saltinho alto, como colocaram quando estava aqueles 3-0 e acharam que o jogo estava liquidado. E aí deu no que deu, né? Então, amanhã, seguramente que todo cuidado é pouco. Perfeito. Vamos adiante, então. Margarete, algum comentário a respeito do futebol? A questão do futebol, bacana que essa Champions League é uma única partida, né, que vai definir. A final, sim. A final, né? É uma única partida. Libertadores vai ser também. Ah, é? Esse ano a Libertadores então também vai ser uma única partida, no dia 23 de novembro, em Santiago do Chile. Porque assim é a do final do ano, né? Do campeão do mundo, do campeonato mundial, também é uma única partida, não tem ida e volta. Sim, mas só que aí tem 6 clubes sim, participando. Ok, mas não tem ida e volta, como nos outros campeonatos. É e me chama a atenção, a Champions também é assim. Aqui na América Latina, não sei não se vai pegar bem isso aí de um jogo num outro país e tal.
que aqui é aquela emoção de um jogo em casa, outro jogo fora, empolgante, né? Aí vamos ter que decidir ir lá para o Chile e tal. Não tem-se aqui a mesma facilidade que tem na Europa de deslocamento, com trem, por exemplo, né? Você vai para qualquer país de trem. Aqui, só o avião, né? E uma outra coisa também que eu achei bem bacana, o River Plate quer fazer uma estátua do Galhardo, né? E eles então convocaram a torcida a trazer hoje no jogo do River contra o Internacional tudo que tiver de chaves, os metais, para que a torcida contribua o material para fazer a estátua. Bacana isso. As chaves para serem As chaves, qualquer tipo de chaves que não são mais usadas, para que sejam derretidas e venham a fazer parte do material que vai ser feita a estátua. Bacana isso. Quer dizer que também... Além de dar um destino para aquilo que está em casa perdido, não tem nenhum sentido, que vai acabar parando no lixo. Né? Muito bem, vamos adiante. Estamos aqui com o ex-governador Jair Soares, que é colorado. A expectativa para hoje é boa, governador? Olha, quem acompanha muito hoje o Internacional é a minha neta, né? Ah, é? Abandonou um pouquinho? Eu fiquei 27 anos lá de conselheiro, e tal. Ajudei quando tive a oportunidade de ajudar, Sem dúvida. Com uma condição, ajudava o Grêmio e o Internacional. Sim. Até Perfeito. porque o Davi Berlim atuava nos dois lados. Dos dois lados, exatamente. Davi Berlim, que maravilha. Vamos adiante dizendo que a auxiliadora predial, minha gente, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial, que tem a sua matriz aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem uma sede maravilhosa também em São Paulo, um ambiente extremamente exigente e vem ganhando cada vez mais espaço lá em São Paulo, a auxiliadora predial, que é uma das principais empresas do país em gestão de condomínios, né? Administração de condomínios, compra e venda de imóveis. É espetacular. Por isso que se diz que a auxiliadora predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Telefones da auxiliadora predial em Porto Alegre é o 51 32 16 6100, lá em São Paulo é o 11 23 48 4000 e o seu site é auxiliadorapredial.com. Barranco, subindo ou descendo a Protásio é o ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Sempre de prontidão por ali, Chiquinho Tasca, Alsfurini, com aquele elenco de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos para que você passe ali momentos ímpares. No Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. FBV, olha aqui minha gente, vem aí a 7ª edição da Feira Brasileira do Varejo, com programações especiais como o FBV Talks, um espaço onde o expositor vira palestrante e compartilha experiências sobre o seu negócio. É maravilhoso isso aí, uma novidade na FBV. Ok? De 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs. Inscrições em feirabrasileiradovarejo.com.br, realização Cindy Lojas Porto Alegre. Gente, eu tenho que dizer para vocês que Banco Bom não tira o seu sono. O Banco Bom não tira o sono de ninguém, ele realiza os seus sonhos. Eu falo aqui do grande Banco do Sul, que é o Banrisul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. Então, na hora de prosperar, pessoa física, pessoa jurídica, Banrisul. Tem dificuldades financeiras, pessoa física, pessoa jurídica, Banrisul, as taxas mais civilizadas do segmento bancário. Dá uma olhadinha. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Perfeito. Vamos adiante, então, aqui com a presença do ex-governador Jair Soares, grande governador do estado do Rio Grande do Sul, ministro da Previdência com grande desempenho no governo João Figueiredo, ex-deputado federal também, com grande desempenho na Câmara Federal, um político, né, de alta projeção, de grande capacidade, de grande desempenho. E vamos falar basicamente aqui com o ex-governador Jair Soares a respeito de um momento ímpar no país, que é Previdência. Há uma grande discussão, um vai e vem, e não há um acerto. O ministro Paulo Guedes
tentando, o governo Bolsonaro, evidentemente, mas controvérsias de lado a lado, dificuldades, posições antagônicas, evidentemente, e a coisa se arrasta. O senhor não vê essa proposta do governo e do ministro Paulo Guedes como o melhor caminho para uma reforma da Previdência? Não vejo, e essa vai ser, depois do presidente Fernando Henrique, a 6ª reforma da Previdência. E eu, quando eu era ministro, eu dizia, e muitos me advertiram, de que eu não devia falar, que o maior inadimplente é o próprio governo. E quem consome o dinheiro da Previdência é o governo. Os governos. Foi assim com o Juscelino Kubitschek, quando construiu Brasília. Sim. O custo Brasília é uma coisa extraordinária. O Delfim, de tanta pressão, quando era ministro comigo, ele do planejamento e eu da Previdência, ele começou a pagar a dívida que a Previdência tem com a construção de Brasília. Pagou à época com os 15 zeros, com o plano real não computado, né? Tudo isso tem uma diferença grande. 80 bilhões de cruzeiros, que era a moeda da época. A Previdência, o pessoal não sabe, a Previdência, eu tenho aqui uma entrevista do ex-presidente do INSS, Mauro Hauschild, que ele disse, está aqui escrito, disse, e não foi contestar, que pelos cálculos da Previdência, porque até então tinha, e eu vou falar depois, hoje não tem, Sim. nós não poderíamos nos preocupar por 50 anos. Isso ele disse Meio século, 50 anos. em 2011. Em 2011. Todos os governos, o presidente, que agora está envolvido, é a 5ª vez que é atingido pela justiça como réu, o presidente Temer, ele disse, classificou na campanha dele, no governo dele, umas absurdas informações que estavam dando no país, que o país ia quebrar. E ele desmentiu. São absurdas as histórias de que o país poderá, se não aprovar a Previdência da reforma dele, que não foi aprovada, e o país não quebrou. O país não quebrou. Porque a grande verdade que as pessoas precisam entender é o seguinte: a Previdência, ela não tem dinheiro público. É uma seguradora. Por que eu digo isso? Porque ela tem dinheiro da União, tem a parte patronal. Tem dinheiro do Distrito Federal, tem a parte patronal. Tem dos estados, a parte patronal. Tem dos municípios, a parte patronal. O que é essa parte patronal? Aqui no estado e lá na União, para a Previdência, cada uma vez que se dá a alíquota, é 2 que o empregador tem que dar. Estou fazendo no serviço público. No outro, é 1 por 1, no seletista. Não sei se, é bom ficar bem claro isso. Mais do que isso, além dessas contribuições, que não é dinheiro público, e que o governo usa, e tanto é verdade que ele usa, que Eloy Chaves, quando criou a Previdência Social no país, em 1923, que o mercado de trabalho era muito maior, e expressivamente maior, no gênero masculino, mais tarde que as mulheres entraram no mercado de trabalho, portanto, a Previdência teve muito dinheiro, tinha tanto dinheiro que construíram as vilas do IAPI, vilas dos bancários, vilas dos comerciários, marítimos, vila dos marítimos. Veja por quê. Era uma aplicação, embora não tivesse à época a correção monetária e esses juros exorbitantes que assustam aqueles que devem para os bancos, eles sobrava dinheiro. E então o Juscelino Kubitschek pegou e raspou em 1958, porque se foi criado em 1923. E se as pessoas teriam que se aposentar com 55 anos de idade e com 35 anos de contribuição, então nós vamos ter exatamente que no ano de 1958, as burras, como se diz, né, dos IAPs estavam cheias. E ele esvaziou. Foi a primeira queda que a Previdência teve. Agora, mais recentemente, porque o governo, além de não repassar, porque eu estou propondo que se faça uma auditoria, uma verdadeira devassa, para se verificar
quanto se dá de renúncia fiscal. Os devedores, as fraudes. Doutor, aí que está, doutor Jair Soares. Diz o senhor que não há, sem desvio de recursos pelos governos, déficit da Previdência Social. Não há déficit. Ela foi superavitária. Quando é que começou o déficit? A partir de 2016, porque de 2000 a 2015, ela sempre foi superavitária. Mas veio o famoso DRU. O que é a DRU? Desvinculação de recursos da União. Mas por que num orçamento atípico, consagrado na Constituição pelo artigo 195, no campo da Seguridade Social, onde envolve a saúde, a parte de assistência social e a parte da Previdência. Mas o dinheiro da Previdência é sagrado, porque é aquilo que eu disse, além das contribuições patronais, do empregado, do empregador, que eu não falei, tem as contribuições da COFINS, da contribuição sobre o lucro, dos concursos de prognóstico, são as loterias, né? A Previdência é superavitária, mas no momento que você começa a fazer desoneração, desobrigando sobre a folha de pagamento, de pagar os encargos sociais, você tem uma queda de bilhões. Aqui no Brasil foi da ordem de 400 bilhões. E falando novamente na DRU, de 2000 a 2015, a DRU, que incide 20% sobre os recursos da Previdência, retirou 642 bilhões, que corrigidos pela taxa Selic, fica apenas 1 trilhão 440 bilhões. Olha, a Previdência, agora este ano, vai pagar quase, vai pagar não, vai ser retirado do orçamento dela. Veja bem, se alguém está falido, você pode pegar dinheiro dele. Pois se a Previdência está quebrada, o governo está dizendo que a Previdência está quebrada, vamos concordar, mas pare de tirar dinheiro da Previdência. Porque agora não é mais 20%, é 30%. Veja, com 20% se tirou da Previdência 1 trilhão. Este ano deve tirar qualquer coisa, em números redondos, 150 bilhões. Ora, 150 bilhões nos próximos 10 anos é 1 trilhão e alguma coisa. Então estão justificando que o país, para não quebrar, para ter um ajuste fiscal, mas o que tem que ver a Previdência com o ajuste fiscal? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. São orçamentos independentes, até certo ponto, porque quando criaram a super-receita, passaram a não controlar, a misturar, construir. Se você pegar os livros que é a Anfip, que é a entidade que congrega, que examina de auditores fiscais da Previdência Social, a Anfip, você vai ler lá escrito que o déficit é construído pela Previdência, porque ela, além de renúncias fiscais, ela paga o Bolsa Família. Bolsa Família são bilhões, 28 bilhões pagos no ano passado. Enfim, é uma coisa assim... É sangrada. É sangrar. É uma coisa difícil de entender. E agora mesmo teve uma CPI no Senado, ficou tudo comprovado, assinado, registrado. Aqui, só para ter uma ideia, olha aqui, as desonerações, elas tiraram 143 bilhões. Sabe o que é isso? 143 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, tudo que está feito, tudo que eu estou dizendo, eu tenho como comprovar. E para mostrar uma coisa vocês sabem que o Jurandir e o José, a Margarete não, porque não acompanhou. Uma vez disseram que eu tinha 5 aposentadorias. Não puderam botar mais, porque eu não tenho as 5 aposentadorias. Eu não sou aposentado como deputado federal, eu quis o meu dinheiro de volta. É aí que eu fiquei estarrecido. O senhor e a senhora, e você, jovem que está olhando esse programa, vai ver como é vantajoso. Eu vou falar só na parte que eu paguei, porque eu quis de volta o meu dinheiro. Então, o IPC, Instituto de Previdência do Congresso, chamado a sigla IPC, resolveu fazer a conversibilidade da moeda. Eu comecei a pagar, quando em 1979 fui deputado federal, 2 mandatos, 4 mil por mês. Então, a moeda era o cruzeiro. Quando mudou a moeda, do cruzeiro para o cruzado, veja bem, eu tinha apenas
15 milhões. 15 milhões de cruzeiros. E fiquei com 12 mil reais, cruzados. 12 mil cruzados. Aí, quando já tinha 1.048.000 cruzados, veio o cruzado novo. E eu fiquei com 1.357 cruzados novos. Em seguida, foi a única vez que eu ganhei. Em seguida veio o cruzeiro. E de 1.000 cruzado novo, eu passei para 70.000 cruzeiros. E aí veio o Cruzeiro Real. Eu já tinha de cruzeiro 113 milhões, 639 mil. E fiquei com 148 mil Cruzeiro Real. Que queda. E aí veio o Real em seguida. E no Cruzeiro Real eu já tinha 4 milhões. Isso aqui é só do empregado. Do empregado, a minha aplicação. O IPC também tinha o pagamento do patronal. Veja, eu estou falando só da minha parte. Pois eu já tinha 4.285 cruzeiros reais e fiquei com 2.300 e, no fim, não sou aposentado e recebi 52 mil. Que bárbaro. Então, se nós formos fazer o cálculo, nós vamos verificar que isso aqui pode dobrar, né? Sem dúvida. Aquela hora que eu tinha 118 milhões, você pode dobrar isso, que estava amealhado para constituir toda a contribuição da Previdência. Governador, uma das questões aí que tem sido colocada com muita ênfase pelo governo é de que, sem a reforma, o Brasil quebra. Com a reforma, nós vamos ter uma enxurrada de investimentos no país. Como é que o senhor vê essa questão? Mas isso aí é uma falácia, não dá para acreditar nisso. Jurandir, você viu o que eu expliquei aqui, né? Aqui, o Eloy Chaves, dentro da sua visão o homem que conhecia a lei na sua exata expressão, ele... Na essência. Na essência, exatamente me ajuda. Ele seguiu o precursor da Previdência no mundo inteiro, que foi von Bismarck, da Alemanha, do século retrasado. E todas as constituições consagraram isso, porque colocaram assim: as insuficiências financeiras previdenciárias serão supridas pelo Tesouro Nacional. Por quê? Porque os governos iam usar o dinheiro enquanto não começava a pagar. 35 anos não estava pagando ninguém. Começou em 23, só começou a pagar em 1958. Aí construíram a Babilônia, que foi Brasília, né? 55 anos do Juscelino. Então, veja, isso aqui não tem nada a ver com ajuste fiscal. Isso é um orçamento independente, com fim específico. É um direito social do cidadão consagrado pela Constituinte de 1988. Não tem nada a ver. O ajuste fiscal é no orçamento. Por que não falo na nossa dívida, que são trilhões? Por que não falo na cobrança da dívida? Também da Previdência. Não cobram. No meu tempo, vocês acompanharam, a Piratini aqui nunca pagou. Diários Associados nunca pagou a Previdência. Eu falei com o senador João Calmon, ele era senador, eu era ministro da Previdência, e disse para ele que nós íamos cobrar dos devedores da Previdência. Ele bateu na minha perna e disse: não acredito, nunca pagou. Pois bem, entraram com um pedido de concordata. Aí o IAPAS, à época, que cuidava da arrecadação da Previdência, o que fez? Ele entrou com uma ação, porque devedor previdenciário, ele não pode pedir concordata. Hoje é recuperação fiscal. Ele tem que ir para a falência. E foi para a falência. Então, a TV Piratini aqui nós passamos para o governo do Estado, que foi a TV do Estado, TV educativa. Então, não tem nada, Jurandir, que ver uma coisa com a outra, né? Porque são independentes. Agora, misturaram tudo, né? Sim. Com a super receita. Misturaram. Mas, governador, me diga uma coisa. O senhor até trouxe, logo no início do programa, o senhor apresentou um recorte de jornal de 2011, né, do Rauschid, né? Isso. Que era o ministro da época, né? Sim. Isso. Mas aí eu lhe pergunto, 2011 era o início do mandato da Dilma, bem no auge da sangria do Brasil. Esses dados não estariam mascarados também?
Porque era o que faziam, puxavam a brasa para o assado, dizendo que havia um país estava bombando, estava no seu auge, na sua plenitude, e, na verdade, em 2014, nós vimos que havia uma recessão batendo na nossa porta. A Previdência sempre, estão aqui os cálculos técnicos, concursados, que se dedicam diariamente, se debruçam o dia inteiro. Se debruçam sobre isso, escrevem, e sempre foi superavitária, sempre foi superavitária. Claro que no governo da presidente Dilma, né, com as desonerações, não dá, né? Não dá, porque se nós tivéssemos recebido, porque a Previdência é credora, ela é credora, desviar os recursos da Previdência. E o pior de tudo é que quando criam, mudam os sistemas, mudam as siglas, o patrimônio que foi constituído pelos trabalhadores, pelos empregadores, pelos estados, pelos municípios, para formar o orçamento da Previdência, ele é desmobilizado, é tirado do ativo da Previdência, porque é uma seguradora. Ela tem um compromisso com o futuro das pessoas, com a dignidade dos aposentados. As pessoas precisam vivenciar isso. Nós temos que discutir, ninguém quer vir discutir, esconder os números. Essa que é a verdade. Agora estão aparecendo os números. Olha aqui, para lhe responder. O presidente Sarney, aliás, é meio costume aí de certos governantes de fazer o seguinte: não vamos preencher os cargos. Então, não tinha mais demógrafo, não tinha mais estatístico, não tinha mais atuário, não tinha mais matemático. Extingue a Secretaria de Estatística e Atuária do Ministério da Previdência no governo José Sarney. Então, aí esses cálculos que estão falando não são verdadeiros. Até porque os cálculos atuariais e matemáticos, estatísticos e demográficos precisam uma série. Uma série. Não é um programa desse que vai fazer um cálculo, não, porque tem que ver quem sazonalmente vai receber os benefícios. E o maior benefício que é a aposentadoria, fora os outros benefícios. Essa que é a grande questão. Não tem cálculo atuarial, não tem cálculo matemático, não tem cálculo estatístico e não tem cálculo demográfico. Eu estou aí disposto a debater esse problema. Pois é, com a sua bagagem, com esse conhecimento, com todos esses dados, né, fidedignos que o ex-governador e ex-ministro da Previdência detém, poderia participar de um grande debate. O senhor diz também, ex-governador e doutor Jair Soares, nosso grande amigo, que esse modelo, esse proposto pelo Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, no Chile ele foi absolutamente derrotado. Ele foi introduzido em 1982, criaram 22 fundos de pensão, 20 quebraram, tipo CAPEM, tipo Montepio, todo mundo conhece. Eu tenho uma história, porque como eu sempre estive na política, na juventude, fiz política estudantil, fiz política partidária, e o coronel, aliás, o general Raimundo Lide Vasconcelos Chaves era presidente da CAPEM. E ele me disse um dia, na Assembleia Legislativa, que eu devia fazer para minha esposa uma pensão, quando morresse, de general. Aí eu disse, mas quanto é que tem que pagar? Ele me deu lá o número, eu digo, não, eu não posso. Vamos ver aí de tenente-coronel. Aí ele me viu e disse, olha, isso aí eu posso. E fiz. Aí me esqueci daquilo. Não morri. Mas quando saí do governo, sobrou mais tempo, e eu fui pegar os papéis, os alfarrábios, aquelas coisas, e me deparei com a apólice da CAPEM. Aí fui ler, mas não dava para ler. Peguei uma lupa. Tão antiga que é. Antiga e pequenininha, mas a gente não lê. As letrinhas pequenininhas. É para não ler. Por quê? Porque dizia assim, quem pagar ininterruptamente durante 25 anos pode requerer em vida. Aí eu disse para minha mulher assim, tens uma aposentadoria de tenente-coronel do Exército. Que maravilha. E aí ela foi receber. R$1,15. É para matar, é para matar. Eles pagaram 25 anos, fizeram propostas, etc. E pagaram 25 anos. Esses os fundos de pensão, é isso aí. Pior que eu também marchei nessa. Pois eu também marchei nessa. Também contribuí durante não sei quantos anos. E os da Varig? E os da Varig? Os da Varig? Aeros.
Uma barbaridade. Não, mas aí eu lhe pergunto, o senhor não acha que essa reforma, obviamente que com alguns ajustes, especialmente o corte dos privilégios, não é bem-vindo? Primeiro é o seguinte, se tem lei, não tem privilégio. Ninguém recebe nada que não esteja de acordo com a lei. Mas para isso a reforma... Não, para isso, não. Essa também é uma conversa que não dá para aguentar. Dizem assim, hoje tem mais inativo que ativo. Tem, mas preenche os cargos criados por lei que acaba. Dou um exemplo. No meu tempo a brigada tinha 33 mil homens. Hoje não tem 50%. Tem 15 mil. Que barbaridade. Então já inverte. Mas há um déficit forte, é que não há contratação porque não há dinheiro para pagar. O Estado não tem dinheiro para pagar. Mas bom, então... Sim, mas bom não pode usar esse argumento, né? Esse argumento tem mais inativo, se ele não pode botar, então o problema, vamos ver qual é o problema que existe, né? Porque tem que se resolver esse problema. Problema de gestão. Tem que ter uma prioridade. O Estado não pode fazer tudo, não há possibilidade. Ele tem que ter aquele trinômio que eu sempre defendi e fiz no meu governo, que é saúde, educação e segurança. E aí estamos conversando. Não adianta querer dar o passo maior, porque o Estado não vai ter, nunca teve. Eu não conheço. Eu conheço bem a história política do Rio Grande do Sul. Desde Borges de Medeiros, Flores da Cunha, Walter Jobim, Peracles Barcelos, Euclides Triquez, Ernesto Dornelles, Leonel Brizola, Euclides Triquez, Simval Guazelli, Pedro Simo, Jair Soares. Nunca vi ninguém dizer: o que vocês querem que eu faça com o dinheiro? Nunca teve sobrando dinheiro. Essa que é a questão. Eu lembro que nos anos 80, eu era estudante de Direito, depois em seguida me formei no meio dos anos 80, a enxurrada de ações contra o INSS para a revisão das pensões. Porque as pessoas contribuíam a 10 salários e aí quando faziam os cálculos, os tais cálculos atuariais, ficavam lá com 2 salários, 3. Então, assim, penso, a sociedade já vem pagando essa conta há muito tempo. Está começando a me dar razão. Não, eu não lhe tiro a razão. Eu só penso a questão dos privilégios, que eu acho que isso... Se tiver alguma coisa que esteja fora da lei, vamos tirar. Tem teto. Hoje tem teto no Brasil. Tem teto de salário, tem teto de gastos. Olha, tem lei quando governei, não tinha lei de responsabilidade fiscal. Hoje eu fiz uma entrevista, até o governador, à época, eu era deputado estadual, não gostou da minha entrevista, que eu disse em 1996, em dezembro, e isso saiu muito claro, essa entrevista, no Correio do Povo, que eu disse que eu tinha pena do novo governador, que não era o Germano, era eu que ia substituir o Germano Rigoto. E por quê? Porque, veja, para governar o Estado, 65% é o máximo que pode gastar com o pessoal. Nós estamos praticamente no limite. 35% é para a educação. 12% é para a saúde. Já faltou dinheiro. Tem que pagar a dívida. E tem o custeio da máquina. Não suporta. Já estourou. Quem quer ser governador do Estado tem que conhecer bem, para depois não vir dizer que se sente prisioneiro, que tinha herança maldita. Porque não adianta saber que aquilo ali, governar um Estado, governar um país é uma verdadeira corrida de bastão. Você tem que... né, cada dia é um leão que a gente tem que matar. É triste. É muito triste. É verdade. Temos aqui mais uma pergunta aqui do telespectador, dizendo ele aqui: quando Jair Bolsonaro, na sua campanha, esteve em Porto Alegre, frequentou a casa de Jair Soares. O senhor não tem acesso, com todos esses dados maravilhosos, de sentar no gabinete do presidente Jair Bolsonaro e chamar o Paulo Guedes e dizer: olha aqui, eu tenho esses dados aqui, seu Paulo, também, pela sua competência e por esses dados tão importantes para a nação? De fato, ele esteve na minha casa, esteve acompanhado do deputado Onix Lorenzoni, e eu mantive nos 2 primeiros meses, vamos dizer assim, quase que semanalmente, uma conversa, principalmente com o deputado Onix. Mas eu cansei, porque ele sabe tanto quanto eu. Eu tenho aqui no meu iPhone, eu tenho uma declaração que ele deu no dia 6 de janeiro, portanto já presidente da República, para o SBT.
e perguntado pela jornalista que o entrevistou, ele respondeu, não, eu não vou aumentar a alíquota, porque do jeito que está, a alíquota já está em 11%, né? Mais os 27,5% e botar mais 8%, então é melhor, isso é palavra textual dele, é melhor eu ficar com os descontos. Eu tenho aqui, até poderia botar no ar isso, a entrevista dele. Agora, o deputado Onick sabe, me conhece, fomos companheiros de partido, colegas da Câmara Federal, ele sabe tanto quanto eu, ele participou, tem entrevistas dele desta comissão que foi feita no Senado, ele conhece bem a matéria. E o senhor, todo esse conhecimento, eu estou impressionado, a sua nitidez, a clareza que o senhor está colocando todo esse assunto aí, porque se contrapõe frontalmente a tudo isso que está sendo colocado pelo atual governo, né? Se contrapõe aí, e com muita clareza. O senhor não tem algum canal aí, por exemplo, em meio parlamentar, para o senhor fazer isso chegar a um debate no parlamento? Olha, eu mandei já para todos, eu tenho mantido um contato permanente com a Anfip, através do jornalista Wilson Romero. E ele me passa, desde que eu saí da Previdência, desde que começaram a fazer anualmente, né? Agora está chegando hoje para mim, de 2018. Não chegou ainda, eu conheço já, ele me mandou um apanhado rápido, conheço, ele realmente deu déficit, com 13 milhões de desempregados, com as desonerações que houve. Então, deixou de entrar recursos para a Previdência. Agora, só ver quanto nós estamos perdendo em renúncia fiscal, quanto nós estamos perdendo em sonegação, quanto nós estamos perdendo em inadimplência, para verificar que dinheiro tem que buscar, tem que cobrar, tem que aparelhar, tem que fazer a fiscalização, e não pode ficar fazendo a fiscalização assim. E depois é o seguinte, as pessoas estão vendendo, aquela coisa do general alemão, aquele da mentira, Goebbels, tantas vezes diz a mentira que fica a verdade. Estão dizendo que vai quebrar, não vai quebrar. O presidente que precisava, porque em cima dessa notícia aqui do Temer, em cima, nesse jornal está assim, Temer diz esperar 320 votos, quando a reforma dele, que precisava 308. E embaixo, porque ele se assustou, né? Porque ele viu que não ia ser aprovado. Então ele diz, o presidente Michel Temer classificou de absurdas as histórias de que o país poderia parar se não for aprovada a reforma da Previdência. Mas vai parar por quê? O que ele faz para a economia? Quem quer isso? Aí são os bancos. Os bancos é que querem isso aí. As seguradoras é que querem isso aqui, porque é viável, autossustentável, comprovadamente. Agora, sem cálculos, é voo cego. Fui presidente da PEC, Proposta de Emenda Constitucional 33A, em 1995. Renunciei, porque queriam me botar a goela abaixo, eu não concordava. Já não concordei na inadimplência quando era ministro, e era um regime chamado de exceção. Eu não vi nada disso, para mim nunca aconteceu nada a respeito do que eu digo, porque eu não digo uma mentira, eu não mudo o meu pensamento, eu continuo com ele desde que eu comecei a estudar direito previdenciário. Muito bem. E quando me formei não tinha esta cadeira. Não sei se tinha na sua formatura. Eu já tinha dentro da parte de economia, mas nada muito... Vamos adiante dizendo que nós estamos na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos aí nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, com um áudio espetacular, em HD, imagem, com a nossa grade de programação cada vez mais fidelizada por todo o Rio Grandense. É um negócio espetacular. E vamos pelo mundo afora, pelo planeta Terra, pelas plataformas digitais. Estamos aí no YouTube, RDC TV Digital, estamos no Facebook e também no Instagram. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Vamos adiante dizendo que na hora de fazer o melhor rancho, Zafari Bourbon, Grupo Zafari, Hiper Zafari, olha aqui minha gente, é espetacular. Olha os cartões Zafari, dão milhas aéreas, por exemplo, entre outras tantas vantagens. Não abra mão dos cartões Zafari. Preços lá no assoalho, parcelamentos espetaculares nos melhores produtos. Toda a linha branca, por exemplo, do Grupo Zafari, em todas as suas lojas, espetacular. O melhor rancho, pelo melhor preço, é Rede Zafari, Grupo Zafari, Zafari Bourbon.
atendimento absolutamente legal, lojas estrategicamente posicionadas, tudo isso é Grupo Zafre, dá uma olhadinha. Voltamos aqui na atividade, dizendo que Vidrobox Blindex está aí, né? Líder do segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Box para banheiro com película de segurança, um negócio espetacular. O fechamento de sacadas, esse tempo louco, chove, ventos, o inverno, né? E a gente batendo aí, nós estamos vivendo o outono, mas aí você não usa aquele espaço maravilhoso que é a sua sacada, com aquela bela churrasqueira, por exemplo. Então, fechamento de sacadas, envidraçamento de fachadas, tudo é com Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com. Vamos adiante falando ainda de Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é o 3228-1999 e o site é aspecir.com. Então eu digo, alô, cidadão, chefe de família, se não tem um plano de previdência complementar, corre um grande risco. Tem que ter um plano de previdência complementar. Qualquer situação emergencial, você está resolvendo o problema no seio familiar, ok? Por isso que eu digo que a Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Vamos adiante falando de Pugina. Pugina.org. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Vamos adiante, ainda dizendo que Sucos Petri é a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva laranja, 100% natural. Ele é 100% fruta, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Minha gente, começou no último sábado, dia 4, a famosa feijoada do Hotel Plaza São Rafael. É um negócio fantástico. Muita gente por lá, né? Famílias, amigos, todos se encontrando num ambiente absolutamente maravilhoso. E aquelas delícias da feijoada do Hotel Plaza São Rafael, tradicionalmente acontece a partir desta data, como aconteceu agora, 4 de maio. Então, te liga. Ali na Alberto Bins 514, Centro Histórico, a sede do Hotel Plaza São Rafael, telefone para reservas 3220-7000 e o site é plazahotéis.com, ok? Vamos falar aqui também de Cobasi, né, minha gente? Porque Cobasi é um negócio fantástico, né? A Cobasi está aí bombando cada vez mais. 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. 70 lojas em todo o país, 5 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. É fantástico, maravilhoso levar a criançada, por exemplo, para um passeio na Cobasi, por exemplo. E vamos falar também agora de Algair Engenharia, que é uma empresa top de linha, que não abre mão de qualidade e prazo de entrega de suas obras. E está aí já quase entregando, né, o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. São estúdios de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Uma localização privilegiada, perto do Hospital São Lucas, PUC, URGS, etc. e tal. Uma zona estratégica na cidade que mais se valoriza também naquela região, que é a Avenida Ipiranga, 8.339. Ele tem salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Isto chama-se absolutamente Fly Design Studio, empreendimento da Algair Engenharia, que tem sua sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, o telefone é o 3339-1250 e o site é algair.com. Muito bem, Jurandir Soares, mais uma pergunta para o nosso
sempre governador, ministro da Previdência. Ministro da Previdência, com muita competência, colocando esses assuntos para nós aqui, com conhecimento de causa, né? Vivenciou aí, e o que deixa, assim, justamente esclarecido, e eu lhe pergunto, doutor Jair Soares, é a questão da sua visão com relação ao programa do nosso governo, porque esse governo está embasando toda a sua política na reforma previdenciária. Parece que é a base do governo essa reforma. Neste caso aí, essa reforma vai se contrapor ao que o senhor está colocando. E aí, como é que o senhor vislumbra esse futuro? Não, nós temos que fazer, todos os países que têm esse tipo de sistema, eles cuidam muito da idade. Isso tem que ser feito. Nós temos que mexer na idade. Por exemplo, a Alemanha hoje, era a Alemanha, né? Eu posso falar no Japão, tem todos os dados aqui. Mas a Alemanha, hoje, a mulher é 65 anos e o homem é 67. Mas só estão pensando em mudar em 2030. Já tem um calendário. E assim sucessivamente. Tem alguns países que vão passar do ano de 2030, nessa reformulação. O problema do Brasil é a reforma tributária. Por amor de Deus. O problema do Brasil é a reforma tributária. O problema do Brasil é o serviço da dívida. O problema do Brasil é a dívida ativa brasileira. O problema do Brasil é o empréstimo o que o Brasil está devendo. Isso é problema do Brasil. E ninguém se preocupa. Estão se preocupando com uma área que é privativa de um direito social, principalmente dos trabalhadores seletistas. E veja que o título aqui, eu pedi para o Jurandir ler, o título aqui é uma análise, isso aqui dá trabalho, isso aqui é um ano inteiro em cima de dados, de números, de processos. É o 2.9, construindo o déficit da Seguridade Social. É construído esse déficit. É uma falácia, é uma mentira. Por que não desmentem isso aqui? Mas por quê? Tem o nome das pessoas que fizeram, os técnicos. Por que não desmentem? Porque não há como desmentir. A matemática, os números são difíceis de serem desmentidos. Ela é muito clara, a matemática. 4 mais 4 é 8, não existe coisa diferente. Agora, alguma coisa nós temos que fazer, porque a ciência médica, a evolução, né, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo inteiro, em matéria de descobertas na área da ciência, é uma coisa incrível. Então, a nossa longevidade está aumentando cada vez mais, nós estamos vivendo mais, e estamos vivendo mais e muito bem, ainda por cima. Agora, não se pode fazer uma coisa assim, muito rígida em termos de idade, porque nós temos que ver o agreste no norte e no nordeste brasileiro. Aquelas pessoas, se tivessem a minha idade, não chegam na minha idade, não chegam. Esse é o grande problema, que nós temos que ter um meio termo nisso aí para acertar. Agora, não vai passar como está, isso eu tenho absoluta certeza. Eu tive 8 anos no Congresso, né, Nacional, então eu sei que isso não vai passar como está. Não, tem coisa que não passa, principalmente a capitalização, não passa. Tá bom. Essa não passa, porque isso aí isso seria terminar com a Previdência Social. Isso aí já é um alento, né? Não porque, vai passar, não há possibilidade. A capitalização, nós temos essa triste experiência do Chile, né? Não, e os países que fizeram, a Bolívia, voltou, retirou. Eu dei o exemplo aqui. Se tivesse vamos dizer assim, uma capitalização garantida pelo governo, uma previdência pública, eu ainda admitiria, né? Admitiria. Agora, a idade, nós temos que... Não pode com 48, 50, 55. Eu estou com 85, estou aqui, ainda pratico o meu esporte. Quer dizer, não dá, eu tenho... 85 com cara de 55, né? Pois é. E eu tenho orgulho da minha idade, né? Porque eu batalhei pela saúde do povo do Rio Grande. Aliás, muitas manifestações aí de ouvintes dizendo como o senhor está bem. Manifestações. Dizendo como está bem. E foi grande secretário da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Sim, nós fizemos porque tínhamos uma proposta, né? Quando eu assumi a saúde, os médicos que começaram a se formar depois que eu saí da saúde, não viram mais a varíola no Estado. Nós fomos o primeiro Estado brasileiro a erradicar a varíola. Sabe o que é erradicar uma doença? É não ter conhecimento, notificação, de acordo com o Código Brasileiro de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Em 5 anos, nenhum caso nós
varremos no Rio Grande do Sul e controlamos a paralisia infantil, a difteria, o tétano, a coqueluche, o sarampo, a rubéola, a cachumba, a tuberculose. Introduzimos o BCG intradérmico, que previne contra alguns tipos de neoplasias malignas, o câncer, e também contra a tuberculose, embora haja um recrudescimento dessa doença por causa da AIDS, que ela baixa as imunidades. E a tuberculose passou a ser um problema no Brasil. Assim como o sarampo é um problema no Brasil, assim como a gripe é um problema no Brasil. Nós temos que combater isso. Mas os laboratórios farmacêuticos, inclusive o que nós construímos no governo Euclides Cerqueira, eu na saúde, com a melhor equipe de saúde, de médicos, epidemiologistas, pneumologistas, com psicólogos, com psiquiatras, com enfermeiros de alto padrão, da maior qualidade, que foram todos depois que nós saímos da saúde para a Organização Mundial de Saúde. Todos foram para lá, todos. E só não foi para lá os que não quiseram, porque foram convidados. Então, nós pudemos voltar a ter isso, mas hoje não temos mais, porque o laboratório farmacêutico do Estado está fechado, completamente. Não faz a inocência. E que foi um super laboratório, foi no seu tempo. Autossustentável, nós fornecíamos para a central de medicamento, para a SEMI, né? E com todo tipo de medicamento. Margarete Daló. Doutor Jair, eu aqui fico me perguntando, né, essa questão da... Que bom que o senhor disse que a capitalização não vai passar, porque o que se teria, se vislumbraria a questão da capitalização? O fortalecimento dos bancos e das seguradoras. Sim, mas eu quero dizer uma coisa. A capitalização, o empresário não vai pagar mais. O governo não vai pagar mais. Sim. É só nós que vamos pagar. É essa a capitalização. Bom, então, no seu entendimento, o senhor acha que a questão da idade, sim, tem que ser alterada? Tem que alterar. De tanto em tanto tempo tem que alterar. Tem que alterar. Mas a proposta atual é 62 para mulheres e 65 para homens, não é isso? Então eu acho que eu acho que isso é razoável. Não, isso é compatível. Claro, acho que nós não podemos comparar o Brasil, que é um país continental, com uma Alemanha, que é um país infinitamente menor, com um número populacional infinitamente menor que o nosso, cerca de um quarto do nosso. Mas 62 anos e 65 anos eu acho bastante razoável. Nós temos aqui até nossos comentaristas aqui de bancada, como Antônio Augusto Maia dos Santos, que o senhor mesmo conhece, ele admira demais, dizendo que o primeiro santinho de eleição que ele guardou foi da sua eleição, para governador, né? E que venceu a eleição naquela ocasião do Pedro Simão. Muito bom. Está aqui o Silvio Santos dizendo que... O Silvio Lopes, também nosso companheiro de bancada, que apresenta com frequência o nosso programa aqui, dizendo que é um bom vinho que lhe dá essa condição maravilhosa aí. Agora ele entregou a idade, é uma coisa muito séria isso, né? Não tem Mas que um vinho ajuda, muito ajuda. Tem as suas propriedades. Governador, tem um dado aqui importante aqui, dessa mineradora chinesa que pode se instalar em Eldorado, ela traria um grande dano ao meio ambiente? O problema é o seguinte, tem que cumprir a lei, o EIA, que é o estudo do impacto ambiental, e a RIMA, que é o relatório do impacto no meio ambiente. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, no dia da posse, da festividade, terminado o discurso, veio um assessor e me disse, o senhor vai ter um problemão. Mas que problemão? Aborregar. Mas o que tem? Vai ser um fedor terrível. E vão lançar lixívia preta no Guaíba. Vai contaminar tudo. E eu fiquei muito preocupado. Mas eu tinha na cabeça que o governador Euclides Cerqueira, quando foi secretário das Obras Públicas do primeiro governo do Torildo Meneghetti, ele fez uma viagem aos Estados Unidos, certamente visitou Pittsburgh, que tinha uma fábrica igual, e trouxe uma ideia e criou o Conselho de Controle da Poluição da Água, do Ar e do Solo, no nosso estado, 1957. Veja que visão. Puxa vida, mais de meio século, Aí, 60 anos. Começou uma campanha muito forte, chefiada pelo Dr. Breno Caldas, dono do Correio do Povo, da empresa Caldas Júnior, porque morava na Ponta do Arado, e começou a dar o vento lá, e o cheiro chegava lá e infernizava a vida dele. E, é claro, nós tomamos uma série de medidas com os órgãos internacionais,
fomos buscar elementos, colocamos estações de controle de poeira sedimentada, de sulfetos, sulfitos, enfim, medidores da qualidade do ar. Botamos no túnel da Conceição, na esquina da Calda Júnior, na barca antiga, barca do Guaíba, na Vila Assunção, enfim, 10 estações. E ficamos nos alimentando, né, com resguardo. E, de repente, né, a coisa ficou de tal sorte insuportável que nós resolvemos apertar. E eu fui lá e intimei. Uma intimação, autuei com prazo de 90 dias para eles colocarem os filtros eletrostáticos. E a coisa passou, e um dia o governador vai viajar, e naquela época não tinha sala de briefing, o balcão da Varig, os jornalistas chegavam junto com o governador ali, e um jornalista, né, esperto, certo, né, na busca do notícia, disse assim: o secretário da Saúde intimou, e se feder, o senhor fecha? Fecha. Ai, quando ele voltou, eu disse, eu era muito amigo dele, gostava muito, um homem extraordinário, uma família espetacular. E eu disse para ele: olha, governador, os filtros eletrostáticos, pelos técnicos estão me dizendo, os trabalhos que nós estamos recebendo, eles vão ainda deixar, porque vai eliminar 97%, mas 3%, quer dizer, se der aquela inversão térmica, vai ser um fedor. Não. Vamos aguardar. Nos dias que antecedem o prazo fatal, o doutor Breno Carlos começa a botar na primeira página do jornal, neste canto assim, quem pega o jornal no canto, olha no canto direito, né? O que mais chama atenção? Né? Faltam 30 dias. Aí passam 2, 3 dias, Maurício Iosla, 0 hora, faltam 28 dias. Aí o Genor Jacques do Jornal do Comércio, faltam 25 dias. E ficava botando 26, né? E depois os diários associados, o Ernesto Corrêa, faltam 20 dias. Aí foi aquele negócio. Quando chegou no dia, peguei todos aqueles papéis, tudo, e subi para o palácio. A saúde funcionava no edifício Fronteira, edifício Missões da Borges de Medeiros. Subi a pé, sozinho, contente da vida. Quando chego na Praça Marechal Deodoro, olho para a estátua, vem aquele fedor terrível. Entrei no palácio sob os auspícios daquele cheiro, malfadado cheiro. Era horroroso. Está na sala o governador Euclides Triquez, o procurador da Justiça, que à época era subordinado ao Executivo, doutor Lauro Pereira Guimarães, doutor Vitor Facione, chefe da Casa Civil, o doutor Orlando Vanim e eu. Que time. Timão. Que time massa. Timão. Aí se conversa e tal, às 4 horas, decidido. Vamos fechar a Borregal. E aí o governador disse: você pega um destacamento da Brigada Militar. Eu disse: não, governador, senhor, desculpe, mas eu sou polícia sanitária, eu vou lá fechar. Mas peça uma coisa, os senhores só dê a notícia às 6 da tarde, porque daqui eu vou até lá, já são 4. Mas não, claro que vazou, né? Tudo vaza, né? Depois do xerox. E a imprensa já foi junto? Não foi junto. Eu cheguei lá e recebi um chá de portão. Eles já sabiam e tal. E aí eu esperei 15 minutos, que é a minha norma que eu tenho, né? Espero 15 minutos. E aí telefonei para o Sani, que era um superintendente, e disse para ele se ele queria que eu chamasse a brigada para entrar. Mas como? O senhor está aí? É, claro que estou aqui há 15 minutos. Ah, o senhor entra. Bom, fechamos. Aí o deputado líder do PMDB, Pedro Simon, pede uma CPI. E é o signatário, o primeiro que escreve. Podia ser presidente, abriu mão. Ficou o Hugo Margini de presidente. E disse para o Celestino Goulart, deputado, que o primeiro a ser ouvido tem que ser o tal de Jair Soares. Ele não disse o tal, não é o que estou dizendo. O secretário da Saúde. Aí eu fui lá depor. Mas nesse ínterim eu me preparo. E eu, como sabia que o senador, ex-governador, meu amigo, Pedro Simon, é muito inteligente, é um homem de júri, eu digo: ele vai me fazer uma pergunta aí, eu preciso saber que deu o processo, que deu o alvará de funcionamento da fábrica. E não se achava. Chamei o engenheiro sanitarista Mozart Barcelos e disse para ele: doutor, mas não tem. Eu digo: não, mas parem um pouquinho. Quando eu era secretário da administração no governo do Perac,
convidado para ir para a saúde, eu tirei para a saúde a comissão de controle, porque foi Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. Passei para lá esta comissão. Então eu vou lá. E fui lá nas obras públicas e estava lá o processo. Um processo fininho, bem fininho. Sim, porque na época não havia nada de computadores, né? Verdade, não tinha nada digitalizado, era tudo papel, era tudo no físico. Papel. E estava lá um despacho, arquivos. Só que as folhas tantas do finíssimo processo, o bioquímico Milo Rafin desaconselhava botar ali. Aconselhava botar lá em São José do Norte. E eu levei aquele processo. Né? E outros processos, para enfeitar bem a mesa. Lógico. E aí, quando chegou o signatário era o deputado Pedro Silva, e ele fez a conversa, tal, cumprimentou daqui e dali, e perguntou, quem é que autorizou? Agora, 2 ou 3 sábados passados, eu almocei com ele e rememoramos esse assunto. E aí eu pego o processo, né, e leio, e ele disse uma coisa que me encantou. Depois do que disse há poucos instantes, o secretário de Saúde pode encerrar esta comissão. E o cara é um homem honrado, um homem decente. Né? Mas o Mandino não encerrou, fez um livro, né? Mas, de fato, esse controle ambiental é importante. É importante, é muito importante. Né? Bom, então voltamos à questão inicial aqui, as minas que pretendem instalar aqui. Eu tenho já me manifestado, assinei um abaixo-assinado, acho que vai ser feito uma mineração a céu aberto, né? Vão produzir do carvão o gás, né? E do lado tem plantação de arroz orgânico, tem moradores. É um problema muito sério que não pode uma lei da Assembleia ultrapassar o que o Brasil define aqueles passos de uma lei maior, que é o RIMA e a EIA. Se não obedecerem isso, nós vamos nos incomodar muito com essa empresa. Eu não sou contra o progresso, acho que o progresso tem que existir, mas nós temos que cuidar da saúde da população. Hoje ainda existe diagnóstico que os médicos não sabem, doenças que estão vindo justamente por esses problemas da biodiversidade, da agressão que se faz. Um dia eu perguntei para um secretário municipal de obras por que na Borges de Medeiros não asfaltavam tudo. Ele me disse simplesmente porque o calçamento ele permeia a umidade e nunca vai juntar água. E de fato é isso que tem. É verdade. E convenhamos também que o carvão é uma energia que está sendo deixada de lado no mundo todo. Totalmente. Né? Nós estamos deixando até os combustíveis. Os combustíveis fósseis, né? Fósseis, todos. Nós vamos para carro elétrico, né? Muito bem. João, mais perguntas aí para o doutor Jair? Como nós abordamos aí toda a experiência do doutor Jair Soares no governo federal como ministro da Previdência e chegou até aqui a sua fase como secretário da Saúde no Estado, a sua visão sobre o nosso governo do Estado hoje. Não dá para analisar, né? Não há tempo, não dá para analisar nenhum governo que está... O governo se examina quando ele termina, né? Eu já estive com o governador sobre Minas, essa mina aberta lá, conversei com ele, levei um abaixo-assinado, eu cumprimentei o jornalista Flávio Tavares quando ele fez o primeiro artigo no jornal Zero Hora, eu mandei um e-mail para ele cumprimentando, aí ele fez questão de conversar comigo, conversamos muito, falei com a esposa dele, que é professora de Direito Ambiental, estudiosa, que está trabalhando muito, né, nesse abaixo-assinado. Mas vamos ver o que vai acontecer. Né? A agressão ao meio ambiente ela é muito difícil. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. As pessoas às vezes se queixam da FEPAM, mas ela tem que ter cuidado, ela tem que cuidar disso aí. O processo está lá, sendo examinado para a FEPAM. Não se sabe o que vai acontecer. Mas o senhor vê perspectivas para o nosso Estado? Algum crescimento? Por onde, meu Deus? Olha, veja, quando eu até falei para o senador Lazier Martins, quando o Lazier Martins perguntou, porque nós já pagamos essa dívida do Estado. Agora, quando eu estava no governo,
o Tancredo Neves ia assumir, eu tinha conversado com ele para acabar com esse negócio. Nós tínhamos que acabar com essa coisa do Estado perder o ICMS. Não se recebe. No meu tempo não tinha Lei Candir. A Lei Candir veio depois. Em 99, se não me falha a memória. E aí, o Lazier perguntou para o doutor Paulo Guedes, ministro, e a Lei Candir, nós temos lá 65 bilhões para receber, seria essa lei eu não vou cumprir. Uma redenção para o Estado? Essa lei eu não vou cumprir. Aí eu disse para o Lazier, né? Então a lei que ele está mandando lá para... Essa lei aqui não dá para cumprir também. Ou só quer que não pode cumprir. Exatamente. Essa aqui também não dá, da reforma da Previdência. É uma mão única, né? Só vai. Nunca fazem a reforma tributária, porque tem 63% do bolo tributário. Os estados têm 23%, os municípios 17%. Então não tem. Isso aqui é o problema que nós precisamos resolver. O problema tributário do Brasil. Nós temos que resolver o problema da saúde do povo brasileiro. Nós temos que resolver uma série de roubalheira que ainda continua nesse país, corrupção que existe nesse país, a droga que inferniza as famílias brasileiras. Temos tanta coisa para resolver, um assunto que está resolvido, que tem sustentabilidade, que está provado. Claro, tem que ter cálculos atuariais, matemáticos, estatísticos e demográficos, mas é preciso que as pessoas tenham um espírito público. Isso é que está faltando no nosso país. Lamentavelmente. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Olha aqui, a FBV, Feira Brasileira de Varejo, a tecnologia, os avanços, a modernidade do segmento varejista estará aqui no fim do mês. Olha aqui, ó. A 7ª edição da Feira Brasileira do Varejo traz uma novidade, o RS Moda, que agora faz parte das atrações da feira e amplia as oportunidades de negócio entre indústria e varejo. De 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, inscrições em feirabrasileiradovarejo.com.br, realização Cindy Lojas Porto Alegre. Temos aqui ex-governador, ex-ministro da Previdência, Jair Soares. Temos exatamente 3 minutos para o senhor. Eu vou dizer o seguinte, doutor Jair Soares, com essa saúde que está, com essa ênfase no seu discurso, nós estamos perdendo um tribuno aí que podia estar muito bem ocupando um lugar lá na nossa Assembleia novamente ainda, hein? Que está um desafio com essa bagagem, com esse conhecimento, com essa bagagem, com essa competência, força de expressão que tem. Não, e esse conhecimento incrível, né? Isso aqui eu te digo, uma enciclopédia. É lamentável, e eu não sou de jogar confete nem purpurina, por favor, quem me conhece aqui sabe, 26 anos nós fizemos esse programa aqui, sempre ao vivo, nesse horário. É lamentável que o governo federal não abra as portas para ouvir Jair Soares. Paulo Guedes comete um grande equívoco, né? Um delito contra a nação, porque esses dados aqui deveriam ser colocados na mesa do ministro da Economia e também da mesa do presidente Jair Bolsonaro. É lamentável que isso não aconteça, que não abra as portas. Onyx Lorenzoni tem se encolhido, porque é um homem nosso aqui, que tem identidade com o ex-governador Jair Soares, que poderia encaminhar muito bem isso aí, para o bem da nação. Mas interesses, como dizia Leonel de Moura Brizola, outros não permitem. Eu, uma vez, quando eu fui fazer um curso de saúde pública e meio ambiente no Japão, um médico sanitarista, Dr. Jorge Osanai, me deu uma mão extraordinária. Eu levei um vocabulário 100 palavras, né, em japonês para poder, né, me defender em algumas coisas lá. Pão, água, essas coisas, né? Cumprimentos, né? Não tem importância. Mondainai. Petri. Xi, gostoso. Né? Então, ele me disse, leva 500 cartões de visita. Eu disse, mas por quê? Vai ver. Então, é verdade. Eu entrei na Nippon Electric Corporation, né? Então cada um dos diretores vinham e davam o cartão de visita, e eu tinha que dar o cartão de visita. Mas eu olhava aqueles Sherman, todos eles, nas grandes empresas, em Osaka, em Kyoto, todos, e aquela que nós temos aqui em Sapucaia, aquela empresa de lanifício, Kurashiki, né? Todos, né? Cabeça branca, homens experientes. Eu fiquei, o Tomiko-san, que era o intérprete que estava comigo, que só sabia dizer very nice, só, tudo era muito bonito, very nice. Que é o mais dizia, né? Beautiful, só, very nice. Eu perguntei, mas por que
Só esses homens com essa idade. Experiência. Bagagem, né? Conhecimento, né? Mas o povo O que a vida oriental- dá para a gente é a experiência. Né? verdade. As faculdades, elas ensinam a gente, mas a gente aprende sempre. Faz. Eu vivo, tu disseste que é para mim encerrar, né? Então eu vivo intensamente como se fosse morrer amanhã. Mas vivo aprendendo como aqui, ali e acolá, todo dia como se fosse viver É um eternamente. aprendizado. Esse é o meu boa noite para todos. Muito bem. Nós ficamos felizes aqui com a presença do ex-governador Jair Soares, de grande competência, ex-ministro da Previdência, que fez um trabalho singular na sua gestão por lá, que também, como parlamentar federal, estadual, foi de grande, né, capacidade, deixando uma grande marca política, né, um progressista. Né? E estes homens, lamentavelmente, estão hoje, estão à margem de um processo tão importante para a vida nacional, nesse momento, que não é utilizado. Isso é um crime que é cometido contra o próprio país verde e amarelo chamado Brasil. Fala, Jurandir. Não, eu só quero ressaltar, destacar, né, a satisfação de ter convivido esse programa com o governador, ex-ministro, com toda a sua clareza, com toda essa ênfase com que ele se expressou aqui, nos trazendo dados contundentes sobre um assunto que hoje é pauta no país. Eu também me sinto muito honrada de ter participado e só faço uma reclamação. Acho que muito pouco tempo, porque ele tem muito mais para Sim, nos dizer. mas tem que vir com mais Eu já frequência. fiquei aqui com vários questionamentos com relação à nossa prefeitura, Vamos inúmeras Vamos coisas. convidar o nosso ex-governador Jair Soares a comparecer com mais frequência no nosso programa, né? Que enriquece, né? E os conhecimentos do nosso telespectador também são, evidentemente, engrandecidos com a presença do nosso grande amigo, grande político, Jair Soares. O programa se despede, amanhã às 19 horas, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.